Já estamos ao vivo? Tá. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Adriana Pimentel, sou professora aqui na Odonto Partners e hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o peeling de fenol na região dos olhos. É um curso que a gente está lançando, a gente vai fazer a nossa primeira versão agora em julho, tá? E aí, qual que é o intuito da live? A gente quis trazer uma paciente, que inclusive é uma amiga enorme, grande amiga de muito tempo, que vai se submeter ao procedimento, e a gente quis conversar a respeito das dúvidas que ela possa ter. E é uma coisa que pode interessar também para quem já tiver visto alguma coisa sobre o peeling, né? E pode mandar aqui as dúvidas que a gente vai tentando responder, tá? O peeling de fenol, ele é um peeling médio, é um peeling que chega na derme, então ele é um pouquinho mais profundo do que os peelings que a gente está acostumado a ouvir. A gente escuta falar de peeling de retinóico, de peeling de mandélico, tá? O fenol, ele é um peeling um pouquinho mais profundo, tá? Justamente porque ele é um peeling que trata as rugas profundas, ele melhora muito a flacidez, então ele chega numa camada que é capaz de, na hora que está se regenerando, eliminar um pouquinho essas rugas mais profundas que a gente tem. E também ele faz uma coisa que é muito particular do fenol, que quase todos os outros peelings não fazem, né? Na verdade, só o ATA que faz também um pouco de retração. O que é a retração da pele? A gente geralmente, mais na parte de baixo, tem essa flacidez, que é uma flacidez que muitos pacientes acabam se submetendo a uma cirurgia, tá? Então ele faz essa retração, ele é como se ele cortasse um pouquinho dessa pele, mas sem ser cirúrgico, tá? Então é um peeling que ele tem um poder muito grande de reestruturação, de benefícios estéticos. Ele é um peeling que ele trata, não vamos dizer que é um peeling tranquilo, porque ele tem todo o cuidado todos os cuidados que a gente vai ter depois, e essas são as dúvidas que eu queria tirar, que a Miriam queria tirar aqui com a gente. Qual que é? O que você espera do peeling? Eu acho que principalmente a minha grande expectativa tem a ver com essa melhora de aparência, essa aparência muito cansada e caída que eu tenho, e que nesse momento não pretendo me submeter a uma bléfaro, que até acho que talvez tivesse indicação, mas então a primeira coisa que eu gostaria, assim, que tipo de resultado que eu posso esperar no meu caso? Eu já tenho a indicação da bléfaro, esse eu já sei que eu tenho, mas que tipo de resultado eu posso esperar no meu caso? Que tenho essas bolsas e tenho também um excesso, né, já da pálpebra, uma queda de pálpebra maior aqui. O que ela tem aqui, muito, é flacidez, tá? Quando a gente puxa, a gente vê que a pele demora para voltar ao normal. E um pouquinho de ruga fina, tá? A nossa região de ação, ela é aqui, a gente vem um pouquinho até aqui embaixo. No superior, a gente vai na pálpebra móvel, que é essa partezinha aqui de cima, fecha o olho só um pouquinho, essa parte aqui de cima, tá? A gente não vem nessa parte aqui dos olhos, porque é um peeling um pouco mais delicado, então a gente tenta tratar essa superfície aqui, ó. Não é um peeling que, de repente, o paciente ele pode ainda ficar com excesso de pele nessa região, não tem problema nenhum depois se ele quiser fazer uma blefaroplastia. Essa era a minha próxima pergunta. Ele não elimina, tá, a possibilidade. Óbvio que você tem que esperar o teu período de recuperação, mas ele é um peeling que, assim, no inferior ele provoca uma retração muito grande, geralmente sem necessidade cirúrgica, tá? Até porque essa parte de baixo é muito difícil tratar cirurgicamente. A gente vê muitos casos de insucessos em cirurgia porque pode tirar um pouco de pele a mais. Fica aquele olho virado assim, né, para baixo, aquela coisa. Exatamente. Então, essa indicação do fenol, ela é muito legal para a parte inferior, tá?
O de cima, geralmente, como a gente tem um pouco mais de pele, às vezes pode sobrar um pouquinho, o paciente pode optar por refazer o fenol, ou ele pode optar por, num segundo momento, entrar e fazer a parte cirúrgica. Ah, ele pode ser refeito? Pode, ele pode ser refeito. Não Com tem... que frequência? Então, ele dura bastante, tá? Ele tem a gente acompanha pacientes de 3, 4 anos, mas você escuta falar em até mais, tá? Depende muito do tipo de pele, da quantidade de flacidez, então é muito individual. A gente tem que observar um primeiro resultado, né? Quando a gente faz o primeiro, a gente vai observar, mas ele não é um peeling como os peelings que a gente está acostumado a trabalhar, que você pode repetir cada 3, 4 meses, enfim. Ele é um peeling que ele dura um pouco mais de tempo, tá? E nesse sentido você falou que pode, então tem que esperar a recuperação para poder fazer alguns outros procedimentos, enfim. O que seria esse tempo? Existe uma expectativa, um prazo assim para eu perceber o resultado, ou falar, chegamos no resultado máximo que atingiria? E quanto tempo é isso, né? Tá, pequenos retoques, pequenas rugas mais finas que possam persistir, a gente pode fazer um retoque até 10 dias depois. Acompanhando, obviamente, o pós-operatório, a gente pode fazer até 10 dias depois. Esse peeling, qual é o pós-operatório dele? O que pode acontecer? O que é previsto? O pós-procedimento. O pós-procedimento. Né? Pós-procedimento. Isso. Ele é um peeling que ele vai deixar uma área com um eritema, uma hipercromia, na verdade. Então os olhos vão ficar um vermelhidão, um vermelho assim, bem grande, né? A gente vai ficar com aquele vermelhão em volta dos olhos, mais ou menos, aproximadamente 3 meses, tá? Hoje, como a gente tem estudado muito e tem tido bastante procura, então a gente vem acompanhando uma melhora nos tratamentos que a gente pode fazer para minimizar essa hipercromia, esse vermelho que fica ao redor dos olhos. Isso no posterior ao procedimento? No posterior ao procedimento. Que tipo de cuidados ou de recursos que usa? Então, a gente vai fazendo o peeling, no dia do peeling, a gente vai passar o fenol. Após a colocação do fenol, você vai ficar com uma máscara em volta dos olhos. É uma máscara plástica que o paciente não tem necessidade de tirar. Essa máscara, ela vai ficar aí, ela vai ficar de 10 a 15 dias. É muito individual, depende de paciente para paciente. O que é a indicação de que foi o tempo suficiente? Ela vai soltando e a gente vai observando a pele embaixo, tá? Então ela mesma ela vai se soltando. A gente, se tiver muito vermelho, a gente mantém um pouquinho essa máscara colocada. É uma máscara que você pode, ela não precisa ser removida, você não vai lavar o rosto, você vai ter que tomar cuidado, porque no começo você não vai poder tomar um banho de cabeça com a cabeça no chuveiro, então tem que ter um pouquinho mais de cuidado para evitar molhar a região dos olhos. Essa máscara vai sendo retocada e a gente, depois de alguns dias, a gente vai entrar com um ativo que vai ajudar a diminuir essa hipercromia. Então, todo esse material, ele já vem com vários ativos que ajudam a acalmar, que ajudam a melhorar o edema. Então, já tem em toda essa medicação que você vai levar para casa, o paciente vai levar para casa, já tem ali tudo que é necessário para o conforto e para ir aos pouquinhos melhorando essa questão do pós-operatório. A vermelhidão, ela não é uma intercorrência, ela é uma consequência. Então, o paciente tem que estar muito preparado para esse pós-operatório, que não é uma coisa tão simples quanto as pessoas possam imaginar. Ele é desconfortável, o paciente às vezes fica com um edema, tá? Esse edema é às vezes bem importante, então a gente tem que falar de todas as possibilidades. Então a gente vê pacientes que têm pouco edema, mas a gente observa que tem alguns, dependendo do tipo de pele, eles apresentam um edema grande, né, que pode persistir aí por 3, 4 dias.
Mas é por isso, inclusive, que tem os cuidados pré-operatórios, né? Tudo que você me prescreveu, aquelas orientações. Exatamente. Antes de você fazer o peeling, você é submetido a algumas medicações, você vai tomar um corticoide intramuscular e você tem 2 analgésicos que você já vai tomar antes do procedimento para te dar um conforto no trans, tá? do tratamento. Essa medicação, ela é importante, além de tudo, para o teu pós-operatório ser um pouco mais tranquilo. Então, às vezes o paciente fica um pouco, não vou precisar tomar remédio, eu não sinto, eu não tenho tanta sensibilidade para dor, mas a gente insiste porque o pós-operatório, ele é um pouco delicado, então geralmente fica um pouquinho dolorido, então a gente medica antes para a gente ter segurança de que o paciente vai ter o mínimo de desconforto depois. O fenol, ele tem uma ação, ele continua agindo depois que a gente aplica durante 6 horas. Então essas são as 6 horas mais chatinhas com relação à dor. Porém, o edema é uma questão diferente. O edema, ele vai se instalar na hora, mas ele pode aumentar nos próximos dias. O paciente pode sentir o rosto um pouco quente, né? Esse aumento de temperatura é do processo inflamatório. Então, é uma coisa que vai durar mais ou menos aí de 3 a 4 dias também. O que pode acontecer, né? Quais as coisas que podem acontecer que não são do procedimento. Você pode ter, talvez, um paciente muito alérgico, tem que tomar cuidado. Inclusive a Miriam, ela ia fazer hoje o procedimento e a gente ia passar para vocês uma parte do procedimento e a gente ia acompanhar aqui junto o pós-operatório dela. Hoje ela acordou com um processo alérgico que ela não sabe de onde veio, então ela acordou com as pernas todas cheias de placa, ela acordou com o lábio um pouco inchado. Então, justamente porque não é um procedimento simples e corriqueiro, que a gente não vai fazer, tá? Então a gente optou por, nesse momento que ela tá passando por essa crise alérgica que ela não sabe o motivo, a gente optou por esperar. Mas ela já está escalada para ser paciente e a gente vai gravar, a gente vai passar o antes e o depois para vocês irem acompanhando. E se a gente conseguir acompanhar dia a dia do processo, é muito interessante também. Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso. Mas ela hoje não vai fazer, mas a gente vai, logo na semana que vem, a gente vai tentar. E eu estava toda preparada emocionalmente e ansiosa para fazer, porque o que eu já vi dos resultados, né? Que vocês me mostraram, realmente a vontade de acordar amanhã já linda. Então, você me perguntou que quando você vê o resultado. O resultado a gente vê praticamente a hora que você tira a máscara e que você já está com aquele olho vermelho, mas você está sem a máscara, você já pode perceber essa retração de pele, que é realmente muito significativa, e as ruguinhas finas somem. Então, os pacientes, essa questão de ficar vermelho, né, desse eritema persistente, os pacientes muitas vezes eles nem se incomodam, porque a pele está tão lisinha, está tão retraída, que fica até bonito de passar maquiagem, você não vai craquelar, né? Você vai ter o aspecto essa é uma coisa que é muito comum nessa parte, exatamente. A gente passa a ter que usar corretivo líquido, viu, pessoal? Para quem não sabe, quando a idade vai avançando, você passa a usar corretivo líquido, porque o pó é impossível. Craquela, fica horrendo. Então, esse é o lado bom. Então, depois que você passou pela fase das pomadas, você tem 2 pomadinhas, uma pomada plástica e depois uma pomadinha oclusiva, com ativos e tudo que você precisa ali para nutrir aquela região. Depois que você sai das pomadas, que aí vai ser mais ou menos uns 15, 20 dias, você pode entrar com seu filtro solar normal, você pode passar a base por cima, enfim, você pode se maquiar e isso vai cobrir totalmente esse aspecto vermelho e aí que a gente vai começar, que o paciente vai começar a ver realmente a diferença grande que fez e o resultado maravilhoso que o peeling faz, tá? Uma coisa que a gente pede também é para o paciente ficar um pouquinho de repouso, para não fazer muito exercício físico, né? Se puder, de repente, ficar em casa
uns 4, 5 dias, né? Porque isso tudo, como você gerou um processo inflamatório muito grande, isso tudo ajuda na tua recuperação, ajuda no inchaço, não dormir então nos primeiros dias muito deitada, deixar para dormir um pouco mais sentada. Tudo isso vai facilitar e vai deixar o pós-operatório mais tranquilo, tá? Então, me perguntam muito com relação à dor. Não tem, é uma dor controlada. O fenol, quando a gente passa, a primeira passada, que é uma passada com bem pouco material, a gente faz coloca uma camada bem fina do ácido, ele tem um poder anestésico. Então ele já dá uma pré-anestesiada no início. Então a gente conta, geralmente é um ardor que ele dura de 10 a 15 segundos. Nossa, é rápido. Eu achei que fosse 10 a 15 minutos. Não. E não é um peeling que você pode ficar com ventilador, porque ele é muito volátil. Então, é um peeling que essa primeira passadinha, ele já vai anestesiar e o paciente vai ficar bem. A gente faz toda uma proteção dos olhos. Nossa, eu ia perguntar isso agora, né? Porque existe algum risco, né, por conta da proximidade, assim, existe algum risco desse produto dentro dos olhos? Então, a gente isola bem, a gente usa um colírio de proteção. Esse colírio é um colírio, ele é um gel que a gente coloca, então ele forma uma película, né, sobre os olhos de proteção. A gente usa um colíriozinho que ele é um pouquinho anestésico, isso tudo para proteger. Os olhos, a gente vai trabalhar com uma gaze sobre os olhos para não ter perigo de entrar material, mas essa proteção é o suficiente. Pode ser que depois alguns pacientes relatam um certo ardor depois do procedimento, nos dias seguintes. Qualquer colírio lubrificante, qualquer colíriozinho que faça essa proteção, eles dão um alívio bem grande. Então a gente não tem tanto problema com relação a isso. Mas é normal sentir um certo ardor nos 3 próximos dias. Alguns pacientes relatam que isso acontece, mas a gente já teve muito paciente que não sentiu nada, tá? Então é importante a proteção dos olhos com o colírio durante o processo que a gente está ali trabalhando com o paciente. Então, no transoperatório, a gente faz a proteção com o colírio. Outra coisa que é importante é não tirar a casquinha, não querer antecipar a remoção das máscaras, tá? Porque isso tudo, às vezes a gente percebe que o paciente ele fica ansioso, quer ver o resultado, acaba levantando. Então isso tem um risco de você formar uma cicatrizinha de queloide depois, que é chato de tirar, ou então você manchar, né? Porque o peeling ele tem que ficar coberto. Aliás, é uma das coisas que dá o conforto de você não sentir a dor no dia seguinte, é exatamente essa área tratada não está exposta ao ar. Então a proteção ela tem muitos motivos, e um dos grandes motivos é você não deixar a lesão que foi feita exposta ao ar. Ela está ali protegida pela máscara, essa máscara tem medicação, então isso tudo é necessário e a gente tem que respeitar esse período da máscara, tá? Então a hora que a gente for substituir as máscaras, que a gente sai da plástica para uma pomadinha que a gente vai estar colocando todos os dias, aí o paciente já consegue enxergar, o paciente já consegue sentir. Tem a curiosidade. Mas a gente tem que segurar a curiosidade, porque não pode realmente remover a máscara antes, tá? Eu tenho mais uma pergunta, não sei se ela é pertinente, mas por que a gente faz só nessa região? Por que a gente não faz em tudo e nasce de novo? Então, o peeling de fenol, ele é muito antigo, é um peeling que os médicos usam, inclusive em âmbito hospitalar, porque ele é um peeling que precisa de uma sedação. Existem vários tipos, várias concentrações de fenol, tá? Então, assim, esses peelings que às vezes a gente vê muito em rede social, que o paciente fez o rosto todo, geralmente são médicos, geralmente é um peeling mais concentrado, tá? Nenhum fenol é puro. Todo fenol ele é modificado, acrescenta-se alguma coisa neles. Todos têm óleo de cróton e alguns têm algumas outras coisas, alguns ativos, né, para
para determinar, você pode ter um ativo que melhore um pouquinho a inflamação, você pode ter um ativo que diminui um pouquinho o eritema. Então eles não são puros. O fenol para a área dos olhos é um fenol, a concentração dele varia entre 20% a 30%, depende muito da farmácia que a gente está trabalhando. Mas por que a gente chegou nessa concentração? Porque é uma concentração segura, que você pode trabalhar a nível ambulatorial, quer dizer, você não precisa estar num hospital, você não precisa de uma sedação, né? Você pode trabalhar de uma forma segura, óbvio que com todos esses cuidados que a gente acabou de falar, mas então ele é um peeling que você tem uma penetração controlada, tá? O peeling quanto mais concentrado, mais agressivo ele vai ficando. Certo. Então, pra gente poder trabalhar com segurança, né? Pra gente poder não ter problemas, não ter intercorrências, enfim, a gente optou por fazer essa região dos olhos nesse momento. Tem alguns casos a gente faz o orbicular dos lábios também. Já existe tratamento de pacientes que têm acne, né, que tem marcas de acne, então às vezes a gente pode fazer, mas o que a gente não faz é associar essas áreas, fazer todas ao mesmo tempo. Entendi. Justamente para a gente poder ter um pós-operatório tranquilo. E um controle maior também. Um controle maior, com certeza. Nesse momento, aqui na clínica, a gente vai fazer a região dos olhos, por enquanto é a região dos olhos, e a gente vai ver como as coisas vão acontecendo. Mas esse peeling é muito, muito seguro. A gente pode fazer sim outras pequenas regiões, tá? Com todos esses cuidados que a gente falou, mas depois, num outro momento, a gente vai discutir, vai ver a possibilidade de realmente aumentar um pouco as regiões. Mas nesse momento a gente vai fazer só a parte dos olhos mesmo. Agora eu esqueci o que eu ia perguntar. Então, você pode associar outros procedimentos posteriormente? Pode. O que não pode fazer? Durante os 3, 4 primeiros meses após o fenol, a gente não pode usar ácidos na região dos olhos, tá? A gente pode associar no mesmo dia do fenol, a gente pode fazer qualquer outro tipo de peeling no rosto. Então, alguns pacientes até perguntaram, no rosto eu posso fazer alguma outra coisa? Pode. A gente pode associar um peeling de mandélico, pode associar um peeling de retinóico, são coisas que a gente vai ter um benefício bom para o rosto todo, né? E vai concentrar o fenol ali na região dos olhos. Essa época do ano é uma época ótima para a gente poder estar fazendo os peelings, porque por conta do sol, da temperatura, né? A gente tem, o sol tá menos forte, né? Vamos falar assim. Então a gente tem essa questão de fazer no verão, não que seja impossível a gente fazer, mas é que os cuidados têm que estar redobrados, né? Então, só para reforçar aqui os benefícios, a gente vai ter uma diminuição muito grande das rugas, linhas finas. Lembrando que o fenol, ele trata rugas estáticas, tá? O que são as rugas estáticas? Aquela ruguinha que você tá ali parado e você vê as marcaçõezinhas, tá? Então, às vezes o paciente chega, ele faz as mímicas, eu não gosto dessa ruga. Lembrando que a ruga dinâmica, a gente vai tratar com a toxina botulínica, né? Que é o procedimento que pode ser associado. Extremamente importante a gente poder associar. Então, a gente fala, os pacientes que têm interesse de fazer o fenol, para 15 dias antes, 20 dias antes, tentar fazer a toxina, porque a gente vai ter muito benefício, a gente vai associar os procedimentos e a gente vai ter um resultado ainda melhor, porque o fenol vai diminuir a ruga estática e a gente vai ter a ruga dinâmica controlada pela toxina botulínica, né? A retração também é um grande benefício. Então, muitas vezes, os pacientes que estavam ali pensando numa cirurgia, eles tiram a cirurgia da cabeça porque o fenol dá um resultado muito grande de retração e na melhora dessa flacidez, tá? Então, a flacidez e essas ruguinhas persistentes são os maiores benefícios do fenol. Eu avalio hoje, eu acho que na maioria dos casos que eu vejo, os casos são
muito mais bonitos do que casos feitos cirurgicamente, tá? Eles têm um resultado muito mais controlado, talvez, mais até previsível, né? Porque às vezes a gente não sabe como que vai ficar uma cicatriz, a gente não sabe como se vai ficar, se vai tirar igualzinho de um lado, do outro. Enfim, eu acho que a cirurgia tem alguns riscos a mais do que o peeling. No peeling a gente consegue fazer de uma forma um risco mais controlado, um risco mais controlado, tá? Mas lembrando sempre, não é um peeling simples, não é um peeling que a gente pode estar, vou ali fazer um peeling. Você vai precisar de cuidados antes, você vai precisar de cuidados depois. Então, o paciente que vai se submeter ao peeling, ele tem que estar muito consciente de que ele vai passar uma semaninha aí mais chata, 10 dias, que ele vai precisar ter um cuidado um pouquinho maior, tá? Na verdade, a informação do profissional para o paciente é fundamental. E né? até fundamental. esse é o nosso intuito aqui, né? O que a gente quer, essa live ela vai ficar gravada, então os pacientes eles têm acesso. Então qualquer dúvida que eles possam vir a ter, eu acho que toda informação é muito válida. Então é exatamente o intuito da gente estar aqui conversando com uma pessoa que vai se submeter ao tratamento e que tem as dúvidas, as questões, para a gente deixar tudo assim o mais explicadinho que a gente puder. E qualquer outra dúvida que de repente eu não tenha falado aqui ou que os pacientes queiram perguntar, a nossa equipe está aqui pronta para responder, para mandar mensagem. Vocês podem mandar mensagem, tá? A gente vai estar tentando deixar tudo muito esclarecido, tá? A gente vai fazer o nosso curso, o nosso primeiro curso, ele está marcado agora para 26 e 27 de julho. Não tem mais vagas para alunos, tá? A gente já vai abrir uma turma em agosto. A nossa equipe vai estar aqui para dar toda a informação para vocês. A Cíntia vai passar as datas, vai anotar o interesse, vai entrar em contato com as pessoas que quiserem fazer o curso. Agora, para pacientes, a gente tem vaga sim. Quem se interessar também pode mandar uma mensagem, pode ligar aqui na clínica, que a gente já tem um agendamento aí para agora, na última semana de julho, tá bom? Tem mais alguma dúvida? Não, gravem bem seu rostinho aqui, Isso. ó, para vocês verem depois Isso, o resultado. A gente vai fazer e a gente vai... A gente tá tá. A gente tá vendo. É a Cíntia que vai estar dando retorno para vocês de datas e de pacientes. Oi? Caso tenha desistentes. Sim. Se tiver desistência tanto dos alunos, né, quanto dos pacientes que já estão agendados, tá? Então é tudo bem dinâmico, tá? Não deixem de entrar em contato que a gente vai esclarecer tudo direitinho para vocês. Bom? Acho que é isso. Esclarecemos tudo? Tem alguma pergunta? Adoraria fazer hoje. Mas... Então é tudo bem dinâmico, tá? Não deixem de entrar em esclarecer tudo. Gente, então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente, tá? A gente vai estar aqui à disposição. E assim que a gente fizer, a gente vai gravar, a gente vai postar o durante e a gente vai fazer o acompanhamento junto com ela do pós para vocês acompanharem direitinho. Obrigada. Super segura. Ai, dei uma ratejada, né? Você arrasou, Adriana. Não, para.